Talvez a questão mais importante, ou talvez a mais curiosa, sobre o 3 Atlas. Você está em mais um vídeo da série de vídeos Aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje é a seguinte: e se o 3 Atlas for de verdade uma nave de outra civilização? Vamos parar para pensar por um segundo. Daqui a 2, 3 meses teremos a resposta. Porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, agora dia 31 de outubro de 2025, o 3 Atlas, tudo que se sabe sobre ele é que ele está saindo de trás do Sol, que ele estava atrás do Sol e vai continuar a rota dele, que já foi estabelecida pelos astrônomos, etc. e tal, que ele está só passando pela nossa galáxia, pelo nosso sistema solar, por uma coincidência do universo, porque assim como a nossa galáxia, como o nosso planeta está só simplesmente vagando aí pelo universo, os outros planetas, outras galáxias, os cometas, meteoros, etc e tal, também estão simplesmente voando por aí pelo espaço de um lado para o outro e tal. Então, ele vai seguir a rota dele e pronto, daqui a 2, 3 meses vamos ter essa resposta, porque é o período que ele termina de sair de trás do Sol, ou ele vai seguir a rota dele, ou vai fazer a curva e virar vindo para cá. Só que a questão dele virar vindo para cá não é porque é um meteoro que tá virando para vindo para cá e vai destruir a Terra e fim do mundo, etc e tal. Mas tá virando porque é uma nave espacial. E se for essa questão? Já parou para pensar? Porque assim, nós, seres humanos, desde os anos 50, quando fundou a NASA, começamos a enviar satélites e sondas lá para o espaço. Inclusive os mais modernos enviados recentemente. Tanto pela NASA quanto pelo Elon Musk lá na SpaceX, e tanto pela China, pela Índia, até aqui o Brasil já enviou alguns satélites para o espaço, empresas brasileiras já enviaram satélites para o espaço, etc e tal. E sondas, tem sondas lá em Marte, tem sondas em Júpiter, tem sondas que já passaram de Plutão e estão deixando o sistema solar. Então, do mesmo jeito que a nossa tecnologia, que nós estamos buscando vida em outro planeta, se existe vida em outro planeta, outra forma de vida, talvez eles estejam também buscando vida. Talvez o Oumuamua, lá, que foi o primeiro objeto intergaláctico a passar pelo sistema solar, ou o Borisov, que foi o segundo, talvez tenham sido sondas que detectaram os sinais de rádio, todos os sinais dos satélites de sondas que a gente tem aqui na Terra. E agora esse 3 Atlas, que é o terceiro objeto intergaláctico passando pelo sistema solar, talvez seja uma nave mesmo e esteja vindo se apresentar para a gente. Coincidiria com as as profecias do Data Limit de 2019 a 2059, é o período que o planeta Terra está passando pela mudança, que ele vai deixar de ser o planeta nível 5 para se tornar o planeta nível 6, o planeta mais evoluído, com menos dor, menos sofrimento e tal, que não vai ser mais de expiações, e sim de provas e de cura e tal. E que a partir de 2059 só espíritos mais evoluídos vão poder encarnar aqui na Terra. Então tem todos os espíritos que estão encarnados aqui na Terra nesse período, têm até 2059 para provar que evoluíram. E aí, quando eles desencarnarem, né, e vão ver se vão ser espíritos nível 6 para encarnar no novo planeta Terra, que vai ser um planeta Terra nível 6, ou se vão ser espíritos ainda que mantiveram o nível 5 e vão encarnar em planetas menos evoluídos, como era a Terra na época do Império Romano, do Império Egípcio, dos Sumérios, etc e tal, em planetas mais primitivos, porque eles têm um nível, o espírito em si, aquela consciência, cada um tem um espírito menor, né, tem o espírito nível 5, então ele vai ser atraído para um planeta que tem o mesmo nível de vibração que ele. E a Terra, nível 6, só quem tiver espírito nível 6, a partir de 2059, vai poder encarnar aqui na Terra por causa da questão vibracional, que vai ser atraído, etc., merecimento, etc. e tal. Então, o que acontece? Se o 3 Atlas for realmente uma nave vindo para cá, e aí? E aí eles vêm, pousam aqui, depois eles vão embora e vão falar o que lá no planeta deles sobre a nossa civilização? Já parou para pensar nisso? E se eles vêm e pousam aqui, o que vai mudar na vida nossa? O que vai mudar na sociedade? No que a gente pensa sobre o que é ser humano, de onde vem o ser humano, o que é o planeta Terra, de onde vem o planeta Terra, como o planeta Terra foi formado, como os outros planetas são formados? O que vai mudar na resposta dessas questões uma outra civilização para pousar uma nave intergaláctica aqui no nosso planeta? Se revelar como uma outra forma de vida, que estava buscando forma de vida pelo universo e encontrou a gente. E se
o formato físico do corpo deles foi igual ao nosso? E se eles tiverem a mesma aparência que a gente? Só que moram em um planeta de uma outra galáxia, distante pra caramba aqui, mas a tecnologia deles faz a viagem ficar curta. E a nossa tecnologia humana está quase nesse nível. O maior problema da viagem intergaláctica do ser humano, de mandar o ser humano para outro planeta, é a própria duração do ser humano, do corpo físico humano, das coisas que acontecem com o corpo humano fora da gravidade do planeta, fora da atmosfera do planeta. Que é uma grande questão que poucas pessoas falam sobre aliens virem para cá. Porque se a gente pegar nós, seres humanos, pra gente ir para Marte, pra gente ir para Júpiter, pra gente ir para qualquer outro planeta, a gente não consegue respirar na atmosfera de lá. A gente não consegue ter a nossa vida na atmosfera de lá igual a gente tem a nossa vida na atmosfera aqui. Então, se seres de outros planetas vierem para cá, eles também não vão conseguir respirar o nosso ar. Eles também não vão conseguir ficar na nossa atmosfera do mesmo jeito que eles ficam na atmosfera do planeta deles. E se eles forem seres diferentes? Se nós fazemos guerra entre nós mesmos, por causa de religião, por causa de partido político, de time de futebol, de raça, de tipo de cabelo, de tipo de roupa, em quem vota, em religião, que tipo de religião acredita, para defender a religião, para defender o Deus, para defender o seu candidato, para defender sua influência, seu YouTube, seu músico, para defender o seu time de futebol, para defender a honra, a reputação da sua raça, da sua aparência, da roupa que você usa, do seu gênero, do seu órgão genital, do teu tipo físico de corpo, se você é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, de quem você vota, da sua religião, da bandeira que você defende, do país, da cidade, do bairro, da rua, da cor do seu olho, da cor do seu cabelo. Fala de cabelo, não, deixa pra lá. Então, se nós não estamos por causa disso, ignoramos que somos a mesma coisa, somos a mesma espécie, a mesma forma de vida, independente da aparência física, independente do tipo físico, se nós brigamos por causa dessas coisas, dessas superficialidades, imagina se não vamos brigar com seres de outros planetas, que têm outro tipo de formato físico. E ainda tem gente querendo que eles venham aqui e entrem em contato com a gente. Eles vão querer entrar em contato com a gente. Se eles vão mandar sondas primeiro, descobrir que existe vida, e mandar sondas investigar e ver como que funciona a vida, entender nosso modo de comunicação, ver que a gente luta entre a gente por causa de superficialidade, são uma mesma espécie lutando contra ela mesma. Será que eles vão querer chegar aqui? Será que as pessoas já pararam para pensar sobre isso? Quando falam em vida em outro planeta, e alienígena, etc e tal. E se eles têm uma tecnologia superior à nossa, por que eles têm que ser vilões igual a nós? Porque eles têm que chegar, só porque na nossa história, da nossa espécie humana, quando uma civilização mais avançada chegou perto de uma menos avançada, né? Os portugueses chegaram nos indígenas, os espanhóis chegaram nos indígenas, por serem civilizações mais antigas, que tinham mais tecnologia, mais avanço, dominaram, colonizaram. Aí o outro ser, outra forma de vida de outro lugar também vai ser assim? Eles não podem ser espiritualmente, mentalmente, fisicamente mais evoluídos que nós? E não só tecnologicamente? Ou será que eles são só tecnologicamente mais evoluídos, mas mentalmente, espiritualmente, fisicamente são inferiores a gente? E tipo, para finalizar, do mesmo jeito que existem seres humanos bons e ruins, violentos e calmos, da paz e da guerra, por que outra civilização vão ser todos iguais no mesmo nível? Por que outras civilizações não podem ser diferentes também? Os mais violentos, os mais calmos, da paz, da guerra, os bons, os ruins, os honestos, os desonestos, etc e tal. Já parou para pensar sobre essas questões? Então, se isso se explica a questão da religião, do espiritismo, que fala que existem, na casa de meus pais, existem várias moradas, ou seja, cada um tem vários corpos físicos, porque tem a reencarnação, e os corpos físicos têm as várias moradas, que são os planetas. Então tá o planeta Terra nível 6, só pode espírito nível 6 encarnar no planeta Terra. Aí o espírito nível 5 encarna no outro planeta que é menos evoluído. O espírito nível 7 encarna no outro planeta que é mais evoluído. E aí
a sociedade de civilizações em outros planetas, e todos somos a mesma coisa, uma forma de vida, apenas a vida em si, a existência em si. Porque se a gente parar para pensar, a morte faz parte da vida, mas a vida não faz parte da morte. A vida não é tudo sobre a morte. E a morte não é tudo sobre a vida. Porque antes da morte tem a vida. Ou seja, a vida, antes da vida, o que existe antes da vida? Nada, porque a vida é a existência em si. Então a morte é só uma etapa, só um pedaço, só uma parte da vida. Que após a morte continua tendo vida. Porque a vida existe porque ela existe. Ela é a existência em si. Ela é o tudo. E a morte é só um pedaço. A morte não é o tudo. Porque antes da morte tem a vida. Mas antes da vida não tem a morte. Antes da vida tem a vida, a existência. Então, só o corpo morre. A mente, a consciência, a alma, o espírito é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Né? Elas são eternas, elas vivem em todas as culturas e todas as religiões falam isso. Inclusive as que falam que as pessoas que acreditam em Cristo, que seguem a Deus, são temente a Deus, que amam a Deus e tal, e que são mortas injustamente, pessoas boas que morrem injustamente, vítimas de acidente de avião, vítimas de uma bomba que explode por causa da guerra de outras pessoas, da violência, de um assalto, de um roubo, etc. e tal, pessoas que são boas e morrem por causa disso, o que acontece com elas? Elas ficam esperando ali o julgamento, ficam esperando Deus vir para julgá-las, ficam esperando Jesus vir para buscar elas ali. Que aí Jesus vai buscar elas e vai levá-las para o paraíso. As pessoas que causaram a morte delas, as pessoas que lançaram as bombas, as pessoas que mandaram as outras pessoas lançarem as bombas, as pessoas que criaram as bombas, as pessoas que foram tentar assaltar, que tentaram roubar e mataram, elas vão ser levadas para outro lugar diferente. Jesus não vai salvar elas. Deus não vai salvar elas. Elas vão ser levadas para outro lugar. Ou seja, mesmo se elas morrerem, se elas forem presas e tiver a pena de morte, mesmo se elas morrerem, a alma delas vai continuar. Só que a alma delas vai continuar num lugar de sofrimento, de dor, eternamente sofrendo, sendo castigada no inferno. Já a alma das pessoas boas vão ficar esperando Deus chegar para buscar, para levar para eles. Ou seja, elas não deixam de morrer, elas continuam vivas mesmo depois da morte do corpo. Já os espíritas falam que as almas continuam vivas, tanto que elas trocam de corpo. O corpo é um veículo, é um carro que elas usam. Então elas vivem por um tempo no planeta, elas são almas, são espíritos, são consciências, mente nível 5. Então elas encarnam no planeta nível 5 e vivem a vida no planeta nível 5, e daí chega o momento que elas morrem. Aí o corpo delas morre, mas a alma delas continua viva. Se durante aquela vivência no planeta nível 5 elas mostraram que evoluíram, a alma, a consciência, a mente, o espírito, pelas atitudes que ela teve durante o tempo que ela estava viva ali dentro daquele corpo, aí essas atitudes são julgadas, ela prova pelas atitudes dela, não pelas falas, mas pelas atitudes dela, que ela evoluiu, deixou de ser nível 5 para nível 6, ela vai encarnar de novo em outro corpo no planeta nível 6. E assim por diante, até chegar ao nível 10, que seria o nível de Deus, até poder chegar próximo a Deus. Então o Espiritismo fala isso, o catolicismo fala outra coisa que é no fundo a mesma coisa, só que falado de formas diferentes. A ciência fala outra coisa, mas com palavras diferentes. Tem 2 experimentos que foram feitos aí, se você pesquisar você vai encontrar. Que um era com pacientes, vários pacientes, não lembro, acho que eram 53 pacientes, diferentes, homens, mulheres, adultos, crianças, gordos, magros, velhos, novos, que estavam todos com doença terminal e foram colocados numa cama-leito, ou seja, uma cama que era uma cama para eles morrerem, esperarem a morte chegar, mas nessa cama estava acoplada uma balança. E no momento exato que cada uma dessas 53 pessoas morreu, a balança pesou menos 245 gramas. Ou seja, pessoas gordas, magras, altas, baixas, homem, mulher, criança, etc e tal, que cada um seu estilo de vida ali, todos ali deitados na cama, não na mesma cama, mas em 53 camas diferentes, só que uma balança acoplada a cada uma dessas 53 camas. Cada uma morreu num momento, e no exato momento que cada uma delas morreu,
a balança que estava na cama dela pesou menos 245 gramas. E a outro experimento que teve aí, que eu não lembro, colocaram o corpo humano no microscópio e foram vendo que a menor molécula, o núcleo do átomo, menor átomo, o núcleo da menor molécula do que forma o corpo humano, ela não existe. A gente vê o toque, a gente sente o toque, mas o toque não existe. Se colocar a mão de uma pessoa aqui na minha mão, a gente vai ver uma mão encostar na outra. Mas se a gente colocar um microscópio aqui no meio, vai ver que uma mão nunca encosta na outra, elas ficam se repelindo. Igual os dois lados da bateria, os dois lados iguais de uma bateria, elas ficam se repelindo, elas nunca encostam no outro. Então se a gente pegar tudo isso e ligar uma coisa na outra, acho que fica claro a verdade. E só a verdade liberta. Então, tá aí o vídeo. Paz pra todos, fui.